A paz do Senhor Jesus, minhas amadas irmãs, bom dia, que bom nós estarmos aqui neste momento que o Senhor preparou. Eu vim trazer uma palavra do coração de Deus. Há muito tempo que o Senhor tem tocado, já algumas semanas, no meu coração sobre essa palavra. Confesso que achei ela um pouco forte, mas o Senhor vem trazendo, Ele sabe de todas as coisas, Então quer falar aos nossos corações nessa manhã também, E trazer aqui, falar conosco, porque realmente nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir, Então muitas vezes a gente fica nesse impasse, então, mas Deus, Ele sabe, Ele fala exatamente na medida daquilo que nós precisamos, porque é o Senhor que conduz a nossa vida. E glória a Deus por isso. Amém? Irmãs, o título da mensagem, vocês já vão ver aqui que eu estou falando, é forte, que Deus colocou no meu coração, é assim: se te calares, Deus levanta outra. Forte, né? Mas muitas vezes nós paralisamos, mas o reino do Senhor, ele não para, ele é dinâmico. Nós vemos que a terra ela não pode parar por um segundo, senão tudo se desfaz, E o Senhor, Ele não dorme, nem tosqueneja, Ele não descansa. E para os seus filhos, Ele também prepara todas as coisas. Mas tem uma hora que Deus nos chama e nós temos que nos posicionar. Porque o Senhor está comprometido com as nossas vidas, mas principalmente com o reino. Então o Senhor, Ele vai nos inquietar para certas coisas, E nós vemos aqui sobre essa palavra, o Senhor me mostrou lá no livro de Esther. Então eu peço para as irmãs que abram a Bíblia no livro de Esther 4, versículos 13 e 14. Amém? Então vamos colocar aqui. Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura, para essa situação agora, como essa, você não foi levantada como rainha. Forte, irmãos? Quando a gente olha aqui o recado de Mardoqueu, que ele também tinha uma preocupação grande ali, Cuidava de Esther, porque ela era órfã, mas principalmente ele tinha compromisso com o reino, com a palavra do Senhor. Ela já era rainha ali naquela época, mas ela viveu um tempo sobre os cuidados e foi encaminhada, por Mardoqueu para estar na posição que estava. E graças a Deus pela sua obediência, pelos ensinamentos que ela teve, ela escutava, Escuta os líderes, escuta aquilo que Deus está falando através da boca do líder espiritual, que no caso aqui eu creio que sobre ela era Mardoqueu, Sobre tudo que a gente está vendo aqui, esse direcionamento, esse posicionamento. Então ela perguntava, ela se preocupava, em fazer essa vontade, mas a gente vê a história de Esther, ela começar talvez como muitas de nós, que o Senhor separou, passamos por um processo de embelezamento, de cuidado, apesar das nossas dores, nos colocamos diante do Senhor para servir a Deus. Fomos lá, foram trocadas as nossas vestes, nós fomos perfumadas, ungidas, adornadas, E o Senhor nos fez habitar em palácios. Mas o principal que eu digo aqui, que tudo isso era uma preparação para algo maior. Talvez aqui, muito tempo, como está falando aqui na palavra, não imagine porque está na casa do rei que só tu escapará entre os judeus. O que o Senhor está dizendo aqui? Às vezes você está muito tempo na igreja, ou às vezes você já está numa posição em tantas coisas e o Senhor tem te chamado para certas coisas para você fazer. E você diz, será que eu vou, não vou, mais isso, aquilo? E o Senhor está te dizendo, eu estou te chamando, eu quero levantar. Ao contrário senso aqui do que nós vemos com a rainha Esther,
assim foi o chamado do rei para a rainha que foi deposta, que foi a rainha Vasti. O rei a chamou na presença dele, e o que ela fez? Ela não foi. Ela não foi. Então, quando nós recebemos um chamado e nós não atendemos esse chamado, nós temos realmente ali, nós temos a grande chance de chamarem outro, o Senhor aqui no lugar, aqui ele está dizendo. E na rainha Vasti, quando ela não aceitou a presença do rei, foi nomeada outra rainha no lugar. Foi nomeada, preparada, porque o Senhor já estava ali, já tinha esses planos. Então, o que o Senhor está te dizendo? Se eu te chamei, se eu te escolhi para esse tempo, levanta. Eu não sei o que pode estar te prendendo, eu não sei aquilo que aonde você está aprisionada, né? O que está te cercando, que você não consegue mais atender a este chamado do Senhor, que você não consegue mais pregar, que você não consegue mais orar, que você não consegue mais fazer uma visita, que nem dentro da tua própria casa você não consegue se posicionar. Mas você tem um chamado na tua casa, um chamado ministerial, um chamado perante ao Senhor, e Deus está te dizendo: levanta-te. Levanta-te. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor, e principalmente aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos do Senhor. Ele vai te levar para o propósito. Às vezes a gente está passando por muita luta, muita dor, muitas coisas, e pode ser que nós estejamos como Jonas. Deus está mandando a gente ir para um lugar e nós estamos indo para outro. Então o Senhor diz: escuta a minha voz e posicione-se. Ou às vezes pode ser que você está acostumada, que estava ali no palácio, estava tudo muito calmo, está tudo indo bem, você já está recebendo a comida, sendo alimentado, sendo ungido, né? Sendo admirado. Mas vai ter uma hora que vão te conhecer pela tua posição, porque você vai refletir a obra de Deus na sua vida. Você vai refletir aquilo que está dentro de você. Porque embora a Esther ela fosse chamada ali como rainha, estava sendo preparada ainda, né, para poder se posicionar ali como rainha, ela diz aqui a palavra que ela não falou para ninguém que ela era judia. Ela estava ainda por fora, né? Estava sendo preparada ali, alguns estavam vendo alguns sinais como rainha, mas não entendiam ainda qual era a essência dela, qual era a verdadeira identidade de Esther. Porque vai ter um momento certo. Vai ter um momento certo. Talvez você esteja ferida porque você quis se levantar no momento que não era para você ter se levantado. E você ficou machucada e pode dizer: ah, Senhor, então não é comigo, então não foi chegado ali, eu tentei, não fui. Pode ser que você entrou sem ser chamada, porque você tem uma posição também, uma posição de se preparar, mas quando o Senhor chamar, não você entrar sem bater a porta, porque aqui diz exatamente na palavra que a Esther, ela se preparou primeiro para que ela fosse escolhida, para que ela fosse chamada, mas também teve um momento que ela não poderia entrar na presença do rei de qualquer jeito, a qualquer hora, ou quando desse na cabeça dela. Ela esperaria ser chamada, e Deus tinha um propósito, com ela naquele momento. Porque às vezes aquilo que você pensa também que possa estar demorando na sua vida, não é isso que está acontecendo, é que Deus tem um momento certo para você poder se posicionar. Então, às vezes, muitas coisas como essas que eu citei podem estar atrapalhando o teu chamado. Pode ser realmente que você está negando por alguma coisa que está dentro de você, que você está achando que aquilo não é suficiente. Ah, Senhor, eu não sei falar, né? Pode ser que você está querendo dizer como Moisés, talvez Isaías, eu não sei quantos, esses que foram chamados e colocaram alguma coisa, né? Algum impedimento. Não é isso que aconteceu? Ou às vezes aquele, como a gente está conversando aqui, que foi com Vasti, que o Senhor já te falou para vir e você foi desobediente, não foi.
Então agora Deus está nos convidando a fazer uma reflexão para poder olhar, né? Como diz ali na palavra, onde foi que caíste? O que está interrompendo o teu chamado? É timidez? É vergonha? É frustração? Foi uma marca que foi deixada em você? O que está impedindo? Às vezes a gente começa uma corrida, né? Que legal, foi feito aqui um grupo de mulheres tanto tempo atrás, então uma pregava a palavra, outra uma semana, outra tal, depois todas se calaram. E o Senhor está dizendo para nós hoje: cadê o seu chamado? Eu vou pedir contas daquilo que eu entreguei nas tuas mãos. E o Senhor ainda diz: se não atender a minha voz, aqui como Mardoqueu deu um recado para ela, como se fosse um sacerdote aqui na vida dela, né, que conduzia a parte espiritual, e ela tinha essa obediência, esse respeito, porque ele era um homem temente a Deus, era um líder. Eu não sei se você já recebeu profecias na sua vida, se já foi falado, se até realmente o Senhor, desde lá da tua infância, ou mesmo até antes de você nascer, já falou o que você seria. Você sabe da tua identidade. Você sabe da tua identidade. Talvez Deus já tenha dito que agora é hora de você dizer quem você é, de você assumir a tua identidade. Assim aconteceu com Esther. Teve uma hora que ela teve que assumir qual era a identidade dela. Aquilo poderia trazer contra ela até inclusive a morte, mas ela foi buscar no Senhor. Esther, ela foi preparada, ela foi adornada, ela foi ungida para estar na presença, foi constituída rainha. Só que tem hora que Deus vai pedir para nós, para que haja uma posição, que haja uma atitude, que você assuma a sua identidade, que você assuma a sua autoridade, aquilo que eu coloquei na sua vida. Porque o Senhor diz que se você não for cumprir o propósito que tem na sua vida, foi aqui. O Senhor disse: eu levanto outro. E talvez foi falado por Mardoqueu aqui para Esther, e também até a tua casa perecerá. Às vezes a gente está passando por muita luta, por muitas coisas, porque a gente não está entrando no chamado, não está ouvindo, ou está até ouvindo a voz de Deus, mas não está atendendo ao chamado. O que a gente via aqui, que Esther, ela foi preparada por Deus, foi ungida, e ela se dava bem com todos os outros, e ela não pedia muitas coisas, ela não pedia nada, ela simplesmente era conduzida. Então ela foi uma mulher que ela foi preparada, né? Está sendo preparada, você está sendo preparada. Às vezes você está ali achando, talvez está demorando alguma coisa, como nós estamos dizendo aqui. Às vezes tem mulheres que já passaram do tempo, mas tem mulheres que o Senhor ainda está preparando para realmente um tempo preparado, para um tempo determinado. E aqui diz que ela se dava bem com todos e ela achou favor. Então ela já tinha uma condução de uma mulher que ela não ficava forçando portas, ela não ficava forçando nada, mas ela estava sempre ali sendo preparada. Ela sabia ali quem ela era. E mesmo nós sabemos quem nós somos, pode acontecer que na hora que o Senhor chame você, não, para mim não, mas isso deixa para outro. Pode ser que Deus deixe para outro mesmo, pode ser que Deus deixe para outro, mas se Deus te chamou, atenda o chamado de Deus. No momento certo, o Senhor rompe com a nossa identidade. No momento certo, o Senhor traz que é a hora de abrir a boca. E o Senhor está dizendo aqui para nós: levante-se, é hora de abrir a tua boca, é hora de você proclamar o Evangelho, é hora de você falar a palavra de Deus, é hora de você contar o teu testemunho. Deus está falando conosco. Às vezes você por estar ali, quando foi decretado alguma coisa sobre a tua casa, porque Deus ele vai criar situações
e às vezes não são tão confortáveis para que você se levante, porque é nessa hora que vai mostrar realmente qual a sua identidade, quem você é perante o Senhor. Quando estava ali no palácio, estava tudo bem, estou só ali na igreja, está passando, me conhece, olha, serva de Deus. Mas o momento que vão saber como é serva de Deus é aquela que vai atender o chamado, é aquela que quando o Senhor falar, quando vier um decreto contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus, ela vai se levantar. E ela vai começar a clamar, e ela vai começar a jejuar. E toda aquela conduta que ela teve, tudo aquilo que foi preparada, como ela se manteve junto com as servas que ali ela tinha a amizade, ela vai ter reforço para aquele momento também. Ela vai receber favor de Deus. Outra coisa que Deus me chamou a atenção naquela palavra, que o recado que o povo judeu ia ser exterminado veio de Mardoqueu para Esther. E ela estava dentro do palácio, ele estava fora, e o recado veio de Mardoqueu para ela. Isso me faz pensar que Esther, mesmo estando dentro do palácio, ela esperava ouvir algumas notícias das pessoas certas. Então Deus está falando aqui conosco hoje, cuidado para você não escutar notícias ou coisas que vêm da boca de pessoas não autorizadas, não tementes a Deus. Porque se talvez ela escutasse da boca de outro, talvez ela não tomasse a posição que ela tomou. Talvez ela deixasse para lá. E também me faz ver aqui que ela não ficava entrando em conversas, mas que ela procurava saber exatamente da fonte certa, ou escutar exatamente a direção da fonte certa. Porque se nós não escutarmos assim, nós podemos tomar direções contrárias ao nosso chamado. Outra coisa que o Senhor me chamou a atenção é que Esther se preparou, ela foi preparada para estar na presença ali, para ser rainha. E quando ela soube de que o povo corria risco, inclusive ela, de vir a perecer e todo o povo judeu ser exterminado, ela se levantou, ela se posicionou e ela colocou a sua própria vida em risco, porque a vida dela já estava. O Senhor fala muitas vezes para nós do que nós vamos temer. Nós temos que temer não estar com o Senhor, não fazer a vontade de Deus, porque Deus está nos conduzindo e tem um propósito conosco aqui. Se nós deixarmos, nós pereceremos. Mas se nós já vamos perecer de qualquer forma, se vamos ser mortos, vamos nos salvar, vamos tentar, vamos romper com aquilo que nos prende, para que realmente, verdadeiramente, nós sejamos livres. E Esther, ela obedeceu exatamente, escutou a voz de Deus, buscou de Deus uma direção, uma estratégia. Talvez fala, Senhor, mas por onde eu começo? Eu sei que o Senhor está me chamando. Não, Deus fala assim, ó, não se preocupe, porque o resto eu faço. Quando Deus te chama e você aceita o chamado, o restante Deus faz. Deus deu para Esther a estratégia de jejum e de oração, de todos clamarem por ela. Deus deu a estratégia de como ela entraria na presença do Senhor. Deus deu a estratégia para Esther de como ela iria fazer, como ela ia se posicionar, como ela ia falar. E também por fora Deus estava agindo, fazendo o rei lembrar de coisas que ficaram lá para trás, na vida de Mardoqueu, que na hora, não veio talvez a recompensa na hora, mas Deus está trazendo assim, eu vou trazer a memória. Às vezes você não entendeu o que aconteceu lá, ou às vezes você pensa, o Senhor ele não se esquece. O Senhor ele não se esquece da aliança que tem conosco. Ele não se esquece daquele que fala no nome dele. Ele não se esquece.
E Deus está dizendo que Ele quer levantar, e Ele vai levantar. E Deus está dizendo aqui fortemente no meu coração: há tempo agora de libertação, de viradas de cativeiro. Eu quero levantar as minhas filhas que falam, que proclamam o Evangelho. Sabe por quê, irmãs? Porque quando o Senhor, Deus, conduziu a Esther a tomar todas essas atitudes, a palavra de Deus se cumpriu tão poderosamente, porque o Senhor preparou para Esther um banquete perante os inimigos. Deus está preparando um banquete para você perante os inimigos. Posicione-se, Deus vai preparar esse banquete. O cativeiro vai virar. Tudo aquilo que foi feito para poder te paralisar, para poder matar, para poder roubar, para poder destruir o teu ministério, vai cair por terra. Você precisa somente se posicionar, porque Deus preparou todas as outras coisas. Deus vai te dar as estratégias. Não se preocupe com isso. Simplesmente Deus está falando: se posicione. Se posicione. Talvez ali, como nós estávamos falando, Esther, quando ela estava sendo uma jovem preparada ali, tudo que foi falado sobre ela, né? Que ela estava sendo vestida, que ela estava sendo embelezada, da ideia ali que ela ficou no palácio de uma mulher que podia parecer até que era frágil. Mas a essência dela foi revelada na hora certa. A essência dela foi revelada na hora certa e ela foi conhecida como corajosa. Quem hoje pode estar olhando para você e dizer: ah, essa mulher, ela é fraca, ela é frágil, ela não sabe o que o Senhor tem contigo, não sabe a força, não sabe a quem você serve. Diz aqui na palavra que citam o nome do pai de Esther, que era Abilail, acho que é isso. Depois eu confirmo aqui. Mas o nome do pai dela significava, sabe o que, irmãos? Eu achei tão lindo isso quando eu olhei. Força. Força. O Senhor está dizendo: você foi preparada, você foi constituída com força. Ela foi ali massacrada, espremida, passou realmente por uma orfandade, por tantas coisas, mas ela sabia quem ela era em Deus, e no momento certo a identidade dela foi revelada, que não se tratava apenas de uma mulher ali bonita por fora, ou uma mulher que estava ali somente para ser a rainha e não ter, ou se engrandecer, se exaltar. Não, muito pelo contrário, ela estava ali para ser serva do Senhor, para que o Senhor mostrasse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que o poder de Deus se aperfeiçoa na obediência, que o poder de Deus, na hora certa, Ele vem e mostra, não você, mas Ele mostra que Deus está em você, para aquilo que você foi constituída. Então, de Esther, de uma mulher ali que você via, que por fora só via-se a beleza nela, mas ela foi, e Mardoqueu entendeu direitinho: você foi preparada para este momento. Abre a tua boca, começa a falar, abre a tua boca, se posiciona. Você foi chamada para este momento. Deus está levantando mulheres para que levantem outras mulheres. E aqui, quando Esther, ela se posicionou. Quando ela se posicionou, diz aqui na palavra, em Esther 8, o título diz assim: os judeus são autorizados a resistir. Irmãos, que lindo que é isso daqui, irmãs, que lindo que é isso, porque quando você usa da autoridade que está na tua vida, quando você atende o chamado, aquilo que você foi constituída, outros também são autorizados a resistir. Eu sinto uma virtude de Deus muito forte. Eu sinto uma virtude de Deus muito forte, porque há muito impedimento nas nossas vidas, mas Deus é Ele que é a nossa força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que dá força ao cansado e àquele que não tem nenhum vigor. Eu não sei o que você possa estar passando, que está atrapalhando você de entrar no teu chamado, mas
pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, que caia por terra, que todos os grilhões sejam quebrados e que você entre no seu propósito, que eu possa também entrar no meu propósito, que nós possamos falar a palavra. Eu convido a você se levantar. Se levanta, porque Deus está chamando, Deus está falando. Se posicione agora. Você foi constituída para este momento. Você foi constituída para este momento. E creia nas palavras que o Senhor está falando. Deus tem uma linda história através da tua vida, através do teu chamado. Outros aqui, quem sabe, quando você se levantar, quando você se posiciona, você se posiciona na tua casa, você se posiciona no seu trabalho, você se posiciona no seu ministério. Qual é a tua identidade? Assuma a tua identidade, mas não é só a sua identidade, o seu credencial. Eu sirvo na igreja tal, eu faço isso, ou eu sou ministro de tal. Não, porque Deus não olha isso. Ela tinha ali o título de rainha, mas a diferença que fez ela foi quando ela assumiu o título que já estava ali, a essência dela. Não é o título que você carrega. Talvez você esteja até carregando um título, mas você não está exercendo a autoridade que Deus colocou na tua vida. Talvez você só com esse título você já satisfaça. Não, deixa para outro lá, ou eu faço isso, faço aquilo. O título não quer dizer aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque o maior título é o teu nome está escrito nos céus. É o Senhor te reconhecer e o inferno te reconhecer também como serva do Senhor. Então Deus constituiu a sua vida para que você possa louvar, para que você possa clamar, para que você possa glorificar e engrandecer o nome do Senhor. E esse tempo é chegado. Muitas vezes, muitas coisas vêm para nos atrapalhar, para nos entristecer, para nos colocar na gaveta ou aceitarmos a derrota e o decreto que o inimigo colocou pela nossa vida. Mas Deus está dizendo: não aceite decretos que não vêm de mim. Não aceite esses decretos, porque não vieram de mim, não fui eu que proferi esses decretos. O meu decreto para a tua vida é realmente que você seja salvo, é um decreto de prosperidade, é um decreto de vida em abundância, é um decreto que você solte todas as correntes que estão te aprisionando. O decreto de Deus para a sua vida não é de morte, como queria aqui, é de vida, é de vida. É isso que o Senhor está falando, é um decreto de vida. E às vezes você se intimida com aquilo que está sendo falado, com os decretos que são, mas talvez aqui, meu Deus, a lei está dizendo: se eu aparecer na presença, eu vou ser morta. Ok, eu vou ser morta, mas se você não assumir, não só está dizendo aqui, não é só você que vai perecer. Aqui Mardoqueu deixou bem claro: você e tua casa. É forte, Deus está falando, tem que levantar. Você vai ter que se posicionar. Então não é uma posição somente com título. Então a fulana faz isso, é conhecida aqui, ali, ok, ela tinha bons relacionamentos, mas ela estava sendo preparada. Você tem que ver que isso é uma preparação e é realmente uma posição de reino, ok. Mas para você é diferente de você exercer um título, de você exercer uma autoridade que Deus colocou na tua vida. Então, Deus quer agora, depois que Ele já te preparou, Ele quer que você assuma a sua autoridade, o teu chamado, porque para isso você foi constituída nesse tempo. Não deixe tomarem aquilo que é teu. Não deixe tomarem a autoridade que está sobre a tua vida. Aquilo que Deus constituiu você. Para aquilo que Deus te levantou. Porque não se trata só da sua vida.
Não se trata só da tua casa. Se trata de um povo. Se trata daqueles que estão esperando você se posicionar para que eles possam ser libertos, para que eles possam começar a exercer autoridades também, para que sua vida comece a dar frutos. Então tem um tempo que nós somos lá, vai passado a mão, né? Que nós somos cuidadas, mas chegou a hora de você cuidar agora também. Você cresceu. Você cresceu, não vai tomar mais leite a vida inteira. E vai enfrentar palavras e palavras duras, mas que vão te fazer você tomar atitudes e posicionamentos de rompimento. Aquilo que outros passaram para poder cuidar da tua vida, agora você tem que se levantar também. Agora você tem que se levantar, se fortalecer. Aqui a Esther, ela não foi na força dela, porque por fora você olhava e assim, ela era uma mulher como uma de nós. Mas qual a diferença? Se você aceitar o teu chamado e saber que o Senhor teu Deus pode todas as coisas, não há diferença. A diferença aqui está entre aquelas que servem e aquelas que não servem, porque Vasti, ela foi chamada e ela se recusou. E por um capricho, por um orgulho dela, porque se achava. Mas Esther não. Esther, ela pensou porque era a vida dela. Mas ela confiou no Senhor e sobre tudo aquilo que foi falado sobre a vida dela. Como é importante isso, né? Nós olhamos por outro lado também como é importante você ter uma base, crescer nos conselhos do Senhor. Porque assim Mardoqueu educou Esther. Para que no momento certo, toda aquela identidade, tudo aquilo que foi semeado, semeie na vida dos seus filhos, das suas filhas, da tua casa. Porque uma hora aquilo vai precisar ser usado. A sua identidade vai vir. A sua identidade vai te chamar. E mais do que isso, a autoridade. A autoridade vem para aqueles que assumem, que têm intimidade com Deus, que o conhecem, que sabe que Ele pode todas as coisas. E que elas não estão preocupadas com as coisas aqui desse mundo. Não estão preocupadas com as coisas aqui desse mundo. Quando ela estava sendo preparada, Esther, ela podia escolher coisas melhores para ela, mas ela já era diferente ali. Ela não estava preocupada, ela não entrava em competições, ela não estava se preocupando com isso. E mesmo assim ela era vista. Sabe por quê? Aqueles que têm luz não tem como deixar debaixo de uma mesa, né? Diz a palavra ali, porque vai ter que ficar acima. Vão ver essa luz. Ao confronto, vão vir, né? Contra o posicionamento, com tudo aquilo, mas o Senhor, Ele tem a forma de trabalhar. Você só precisa aceitar o chamado. E Deus está te chamando para esse tempo. Deus está me chamando para esse tempo. E em nome de Jesus, toda a força que nós precisamos, ela vem dos céus. Que a força do Senhor venha sobre nós. Que quebre todos os grilhões, tudo aquilo que ainda está nos paralisando, tudo aquilo que ainda está nos impedindo, todo bloqueio, tudo aquilo, Senhor, que está contra nós, tudo aquilo que na nossa mente é atacada, tudo que está aprisionando a nossa mente ainda, dizendo que nós não somos, nós não podemos, que nós somos fracos, que nós somos fracas. Eu não sei o que vem na tua mente, mas eu sei que o Senhor é poderoso para quebrar todos os pensamentos que não vêm dele, e para mostrar e para você possa enxergar e utilizar a sua verdadeira identidade em Deus. Deus é fiel, está levantando mulheres para este tempo. Mulher, começa a abrir a tua boca, começa a clamar, começa a falar, começa a profetizar sobre a tua vida e a tua casa. Usa daquilo que o Senhor colocou na tua vida. Se o Senhor está te chamando, levante-se. Se o Senhor está preparando,
Aguarde o seu momento. Aguarde o seu momento. Se encha cada vez mais e mais e mais. Porque vai haver um momento que Deus vai te chamar e você tem que estar preparada para assumir a sua identidade. E não deixe ninguém levar a sua identidade e o seu chamado. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a todas. Um grande abraço.